Aí eu de novo aqui, beleza? Meu nome é Marcelo Souza e ontem eu acabei postando um vídeo falando um pouco sobre a minha opinião pessoal, né? Sobre se o software importa e qual software começar. E eu acabei recebendo algumas pedradas de pessoas que gostam de Blender. Mas galera, se liga, eu uso ativamente o Blender. Ontem eu tava fazendo um trackingzinho nele, né, modelo, e uso as ferramentas dele até hoje, principalmente para uma área que eu gosto muito, né, que é Look Dev. Ele faz uns previews muito bons e rápido. Então galera, eu não quis incentivar ninguém a não utilizar o Blender e não aprender o Blender, pelo contrário. Hoje eu trouxe esse vídeo aqui para falar um pouquinho, né, sobre a história do Blender, cara, para quem não conhece. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre a história do Blender. Vamos lá, galera. Então, para quem não sabe, o Blender, ele é um software relativamente antigo, ele tem quase a minha idade, né? Ele foi criado em 1995 pelo Tom Rosendahl. Eu não sei certamente se é essa a pronúncia correta, mas acredito que seja. Se não for, me desculpe, criador do Blender, por não conseguir pronunciar seu nome da forma correta. Existia uma empresa chamada NeoGel, aonde essa empresa era uma empresa de animação dos Países Baixos ali. E ela era vamos pegar assim, uma Disney desse local, né? Dali da parte da Holanda ali. Esse cara, o Tom, ele trabalhava dentro dessa empresa. E eles queriam arrumar uma solução de desenvolvimento, animação, que fosse uma coisa interna e melhorasse o desenvolvimento do estúdio, né? Então o Tom, ele acabou desenvolvendo o Blender, uma primeira versão, talvez nem se chamava Blender ainda, eu não tenho certeza se era esse o nome que eles davam para o software. A empresa assim comprou a ideia e houve um desenvolvimento ali interno para isso. O tempo foi passando. Em 1998, o Rosendahl ele acaba fundando uma empresa porque ele queria pegar o Blender e transformar ele em software comercial. Não existia essa ideia ainda do Blender ser um software de código aberto e livre. Então o Tom, ele cria a Not of Number como uma empresa independente da NeoGel, justamente para comercializar o Blender. Só que para desenvolver nessa época ali, até os meados ali de 2002 mais ou menos, tava muito difícil, era muita grana que você precisava colocar. A empresa acaba falindo e o Rosendahl ele meio que parou a produção do Blender, mas ainda ficou com aquela ideia ali na cabeça ali. O Blender ali ficou sem destino, né, até esse ponto. Então, a partir mais ou menos ali dessa época ali de 2002, o Rosendahl, ele decide ter uma ideia, tipo, vou fazer uma coisa aqui diferente, né? Ele decide criar um crowdfunding, né? Basicamente uma campanha para arrecadar fundos para criar o que ele vai chamar de Blender Foundation. Cara, ele queria inicialmente conseguir apenas $100 mil, né? A campanha ela acaba sendo um sucesso. E ele consegue criar de fato a Blender Foundation. E a Blender Foundation ela meio que compra os direitos de poder abrir o código do Blender, né? Então ele transforma a empresa ele transforma o Blender em um software de código aberto. E aí, depois que é feito isso, entram, né? Como é um código aberto, a comunidade pode participar da confecção da coisa. Então o Blender ele tem até hoje, né, esse core, uma comunidade muito forte que sempre está ajudando a corrigir problemas, né? Hoje em dia a Blender Foundation ela tem bastante grana porque ela recebe dinheiro de outros patrocínios, né, outros fomentos, e ela consegue pagar a galera para poder desenvolver para ela, né? Ela tem a parte de código aberto, onde é desenvolvido vários plugins, enfim, pelo próprio usuário, mas ela tem os próprios desenvolvedores lá dentro da Blender Foundation trabalhando para que o software melhore, né? Só para vocês terem uma noção, a Blender Foundation ela tem a Blender Foundation e a Blender Institute, né? Na Blender Institute eles desenvolveram alguns curtas e alguns filmes para que o próprio programa, para que eles pudessem sentir vamos dizer assim, o calor do programa e saber para onde que isso tinha que ser, onde tinha que ser corrigido e onde tinha que ser melhorado, né? Então eles
eles acabam desenvolvendo em 2006 mais ou menos. Vai fazer o Elephant Dreams, né? O Big Buck Bunny e Sintel. E aí isso vai mais ou menos ali até 2010. Particularmente, eu só comecei a usar o Blender, né? Eu como artista, em 2020, com a minha entrada na Light Farm. Então o Blender já estava muito desenvolvido. Eu já ouvia falar de um grande amigo meu, Vitão, beijo do gordo aí, Vitão, sobre o Blender, né, em 2019, e já via a própria comunidade ali falando e mostrando algumas coisas, mas como eu tinha essa noção de que eu precisava entrar com outras Emacs ou Maya, né, aprender V-Ray e Arnold, eu procurava sempre tutoriais disso. Mas uma coisa que é muito legal no Blender é que a comunidade, os tutoriais, os próprios fóruns são gigantescos, então você tem solução para bastante coisa. Eu acredito que o Blender hoje é um dos softwares que mais evolui no mercado. Ele não está parado, existe um constante desenvolvimento para ele, né? E isso é sensacional. Isso é sensacional. E aí fica um adendo aqui, que provavelmente muita gente ouviu falando da Neo Geo, né? A Neo Geo, galera, não é a Neo Geo da SNK, né? Que os nerdões aí que gostam, vem no pai aqui, que o pai tem o trio mais sinistro da The King of Fighter, né? Mas a Neo Geo, ela é uma empresa separada. A Neo Geo da SNK, se não me engano, é japonesa, né? E essa Neo Geo era uma empresa de animação. Vai ficar meio misturado a timeline aqui do evento, né, que eu tô falando, mas é só pra galera não confundir, depois falar assim, não tem nada a ver com a Neo Geo. Dá uma bugada aqui, vocês vão ver que era realmente esse nome da empresa. Beleza? E aí, eu baixei aqui rapidinho a lista de apoiadores hoje do Blender, né? Então, vamos dizer assim, usando as big companies que estão apoiando e injetando dinheiro arduamente ali no Blender. Então, a gente vai falando da Adobe, Apple, Amazon Web Services, né? AWS, a Epic Games, a Unity, a Microsoft, Nvidia, a Meta, AMD, Intel, Ubisoft, Steam e Google. É óbvio que provavelmente deve ter menores também que acabam ali ajudando o fomento, mas essa aqui foi a lista que eu puxei aqui rapidinho, só para vocês terem noção de o quanto de grana e desenvolvimento o Blender tem recebido, né? O Blender, ele, falando um pouco do software, você consegue tanto modelar, quanto texturizar, quanto esculpir, quanto iluminar no que deve. Você consegue devar para ele. Aí devar seria assim, você consegue criar scripts internos para arrumar soluções para dentro dele. Você consegue fazer efeito visual. Você tem simulação de cloth, né, que seria roupa. Você tem um sistema hoje de cabelos, demoraram, mas vocês têm um sistema hoje de cabelo absurdo lá dentro. Um ótimo renderizador. Ele é quase um XPU, vamos colocar assim, com um coração apertado, que eu acredito ainda que o Cycles vire XPU de fato, mas você consegue usar o processamento da sua placa de vídeo e da sua GPU para entregar o render, né? Se você tiver uma GPU aí 3060 para cima, você vai conseguir renderizar com qualidade e velocidade relativamente boa. Claro, se você tiver uma 4090, meu irmão, é quase que um clique, mas enfim, dentro das possibilidades. Você tem um desenvolvimento interno dele de shader que é absurdo, né? Você consegue fazer miséria ali dentro, bastante matemática, né? Ele tem bastante node matemático ali dentro do próprio Geometry Node, que é uma ferramenta absurda para a criação de estruturas, né, complexas. Ela vai se aproximar muito do Houdini, como eu tinha falado. Acredito eu que o Houdini ele tenha mais capacidade, mas é porque o Houdini ele pensa nesse desenvolvimento interno
assim, né? E o Blender está adicionando isso aos poucos. E que já é monstruoso que dá para fazer com o Geometry Node, assim. Acredito eu que tem soluções até mais rápidas no Geometry Node do que do próprio Houdini. Considerações finais para esse vídeo gigante novamente. Estou tentando gravar um vídeo aqui, vou tentar gravar um vídeo amanhã, né? Tentar encher esse canal aqui com esse tipo de conteúdo. Parte minha opinião, parte o que eu consigo pesquisar para poder trazer um pouquinho para vocês. Agradeço demais quem estiver vendo os vídeos. Se tá aí, dá um like. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas dá um like e compartilha para eu poder continuar movimentando. Se tiver 2 visualizações, eu já estou fazendo. Se tiver 1 visualização, eu vou continuar fazendo. Mas se puder ajudar, compartilha aí nos grupos de 3D. Manda para sua mãe, vai que ela quer aprender Blender. Brincadeiras à parte, né? Eu quero falar um pouco depois as estruturas, né, de animação, de luz, de grooming, de efeito. Se eu conseguir trazer alguém aqui para falar com mais propriedade que eu, vai ser ótimo. Se não, vai o que eu tenho de conhecimento, eu vou tentar deixar aí para vocês, beleza? Valeu, um beijo do gordo, né? E até a próxima.